Oi, minha gente, boa noite. Ó, eu passei aqui para tentar ter uma conversa com vocês rápida e bastante compreensível sobre uma coisa. É filosófico, porém é muito interessante e vocês vão gostar muito de me ouvirem falar sobre isso, eu acho. Veja só, esses últimos tempos eu escutei muito a expressão, principalmente na faculdade, a expressão inteligência artificial. E é obviamente que escutando essa expressão, meus ouvidos sentiram um certo incômodo. Por quê? Porque inteligência artificial não existe. Explico-me. Veja bem, ao estar em aula, e obviamente que isso é normal você usar esse termo de inteligência artificial, obviamente erradamente, mas é comum que as pessoas usem, e não estou criticando isso, não. Mas vamos explicar o que seria a inteligência artificial e por que ela não existe. E depois eu também a gente vai falar sobre um pouco sobre a questão do livre-arbítrio, ok? Beleza. Veja só, quando vocês falam inteligência artificial, vocês pressupõem no argumento de vocês de que é possível haver inteligência, ou melhor dizendo, é possível que que uma máquina consiga inteligir, ou seja, ela consiga compreender a realidade e mais do que apreender a realidade, ela consiga crer na realidade apreendida. O que eu estou tentando dizer com isso? Ela precisa. Quando você diz que existe inteligência artificial, você está dizendo que, além da máquina conseguir captar a realidade no mundo exterior, ela consegue confiar, ela consegue acreditar no que, no resultado no resultado que ela está inteligindo. Só que isso não é possível. Por quê? Porque a capacidade de você inteligir, ou seja, além de você captar o que há no mundo e acreditar no que é no mundo, essa capacidade pressupõe uma outra coisa, que é o ato da vontade. E a vontade, obviamente, as máquinas não têm. E tentando deixar mais claro tudo isso que eu estou dizendo. Como assim? Porque, veja, o ato de vontade, quando você fala inteligência, voltando a esse termo, você, por exemplo, você olha para um copo. Então, outro exemplo. Tem 2 mais 2, certo? 2 mais 2 é 4. Uma máquina ela consegue dizer para você que 2 mais 2 é 4. Obviamente que ela faz uma operação que anteriormente já foi designada a ela fazer. Alguém mostrou isso. Mas se você colocar na máquina para ela calcular, dizendo que 2 mais 2 seria 5, ela conseguiria fazer isso, obviamente, e rapidamente. Contudo, qual é a diferença da máquina para a gente? A gente intelige que o 2 mais 2 é realmente 4. A gente consegue acreditar nessa realidade de verdade. Enquanto a máquina ela não consegue acreditar naquela realidade. Ela apenas opera e dá o resultado. Entende? Então, o ato de vontade é o que faz isso. Porque, por exemplo, para você acreditar no que você acredita, por exemplo, você pode dizer, não, mas uma criança pode ser ensinada desde cedo de que 4 mais 4 é 5. Mas entenda, ela vai dizer que é 5. Mas ao olhar a realidade, o que ela vai ver é o número 4. Porém, obviamente, que ela vai estar chamando de outra coisa. Ela vai estar chamando agora do número 5. A palavra vai mudar o que ela está chamando, porém, a compreensão da quantidade, ela vai saber que é 4. Por exemplo, se ela pegar 4 bonequinhos, ela vai ver e vai compreender que aquilo ali no mundo é a quantidade 4. Ela vai chamar de 5, se assim lhe for ensinado. Mas não significa que ela não vai conseguir aderir à realidade e acreditar, por estar vendo nitidamente, que aquilo ali é a quantidade de 4. E isso as máquinas não fazem. Logo, obviamente, não existe inteligência virtual. A gente poderia mudar esse nome por talvez pensamento virtual. Porque o pensamento, sim, que é só a capacidade de você aderir à realidade. Você adere à verdade. E somente isso. E quando você fala, por exemplo, em uma aula que eu tive agora há pouco, de direito, o professor falou assim, obviamente que ele falou na ingenuidade, né? Mas ele falou que a neurociência estava estudando e disse que talvez estava estudando a capacidade de que o livre-arbítrio ser falso. Com tudo isso, obviamente, filosoficamente, também não faz sentido o livre-arbítrio ser falso, não existir. Assim como algumas religiões dizem que o livre-arbítrio não existe, o que também é totalmente desfocado da própria filosofia lógica. Porque, veja, aí vem a explicação. O que é o livre-arbítrio? Se você diz que o livre-arbítrio não existe, você também diz que a inteligência não existe. Por quê? Porque a inteligência, o livre-arbítrio é um elemento da inteligência. Ou seja,
O livre-arbítrio precede o conhecimento das coisas. O livre-arbítrio precede a capacidade de aderir à verdade. Então, o livre-arbítrio existe pela própria virtude da razão. Como assim? Explicando agora mais facilmente. Veja só, se você diz o que é o livre-arbítrio? É você tomar algo para si e rejeitar algo, ou seja, você toma uma premissa como verdadeira e rejeita a outra premissa como falsa. Se você olha, por exemplo, para um copo cheio d'água, você diz: "Olha, o copo está cheio d'água". E o que você está fazendo com isso? Quando você diz assim, o copo está cheio d'água, você está aderindo à premissa, ou seja, tomando para si a premissa de que o copo está cheio e rejeitando a premissa de que diz que o copo está vazio, ou seja, a sua oposta, o seu contrário, né? A premissa é contrária. Então, você toma para si a premissa verdadeira e você exclui a premissa falsa, porque você olha e diz, o copo está cheio, logo não está vazio. E o que é o ato? Isso é o ato de pensar. Então, veja, o livre-arbítrio, ela ao ato da inteligência, a inteligência opera através do livre-arbítrio. Por quê? Da mesma forma que o livre-arbítrio é tomar uma coisa para si e rejeitar outra, ah, eu quero sair hoje, ou ah, eu não vou sair hoje. Ah, eu vou sair ou eu não vou sair. Isso são premissas ou ideias opostas que você pode escolher. O ato de pensar funciona exatamente sobre isso. Porque quando você diz que o copo está cheio ou vazio, você está tomando algo para si, ou seja, uma ideia, uma possibilidade, uma premissa como verdadeira e rejeitando a outra, porque a outra é falsa. Logo, o livre-arbítrio ele existe pela própria virtude da razão. Ou seja, a operação da inteligência é integrada pelo próprio livre-arbítrio. Ok? Então não tem como ele não existir, certo? E é isso, pessoal.